Bom dia você ouvinte, bom dia você que está ligado na nossa rede social. Você está colocando agora, qual é a tua rede social? O Instagram? Marcos Soares Brasil, Instagram. Marcos Soares Brasil, tudo junto? Marcos Soares Brasil e tem a barrinha oficial. Marcos, um resumo rapidinho. Hoje ele está sorteando 2 livros aqui, que é o livro Eu Nasci de Novo. Marcos passou por um acidente, parou a atividade de um modo geral. Vamos fazer um resuminho dessa história aí. Você quer resumir 5 anos? 5 anos você vai resumir em 2 minutos. Tá bom assim? Tá bom demais. Nós somos comunicadores, temos que trabalhar uma coisa que o oratório nos ensina. Meu amigo Bati, bom dia a todos que estão ligados no Bom Dia Difusora. Prazer grande estar aqui. Eu tive um acidente em 2019, dia 20 de julho de 2019. Esse acidente gerou uma lesão medular. Estava chegando em Caxias, Maranhão. E essa lesão medular gerou um quadro de tetraplegia. Fui atingido, você que é homem da área da saúde, meu caro Robson, C4 a C7. Para quem não sabe, cervical 4 a cervical 7. Quebrou tudo. Então, primeira possibilidade, morrer na hora. A segunda possibilidade, ficar tetraplégico. Eu fiquei tetraplégico por mais ou menos 2 meses. Milagrosamente, só 2 meses. Então, fui para Teresina, fui operado, para mim o melhor médico desse país, Dr. Maurício, um cara muito preparado, um neurocirurgião de altíssimo nível, estudioso, que não desiste do paciente, e me disse, vai voltar a andar. Você acredita? Eu acredito. Aí começou um trabalho e passei por todas as etapas que o ser humano passa depois que nasce. Usei fraldinha, tomava banho, as pessoas me davam banho, pela graça de Deus, tinha 3 técnicos de enfermagem cuidando de mim. Eu ficava rolando na cama de um lado para o outro, não conseguia ficar firme na cama. Eles botavam o travesseiro de um lado, travesseiro do outro, daqui a pouco o corpo estava passando por cima do travesseiro. Então eu passei por tudo isso para chegar, anos mais tarde, graças a Deus, ao milagre de voltar a andar. Então, para mim, hoje, o desafio de pensar o tema que nós vamos tratar, Robson, não é só uma questão de que é importante para o ser humano. Eu passei por todas as etapas que muitos deficientes físicos ou muitas pessoas com deficiência, outras deficiências, elas passam e enfrentam para o resto da vida. Eu enfrentei as etapas todas, mas Deus me deu a graça e disse, tu vai voltar a andar. Talvez para ser um porta-voz dessa turma toda que está aí no ostracismo. Então, Deus me deu a graça de voltar a andar. Tenho sequelas? Sim, foram atingidos 78 órgãos do meu corpo. 78 órgãos. Tem uma perna direita, do joelho para cima, ela é dormente. Pode botar uma faca na perna que não sinto nada. Quando eu pego injeção no traseiro, bota a injeção lá direito, que não sinto nada. Então eu tenho a bexiga neurogênica, que você conhece muito bem, mas tenho uma graça de Deus, que a maioria não tem, de não precisar usar sonda. Eu tomo um remédio por noite e vou procurando onde é que tem banheiro. Agora eu sou um cara que tem que estudar. Quando eu faço uma viagem, onde é que são os locais que tem banheiro, porque tem que parar ao banheiro, senão borra nas calças. E tenho a chamada dor neuropática. E essa eu enfrento com o cérebro. Essa eu abri mão de um remédio terrível chamado pregabalina. Eu enfrento a dor neuropática pela mente. Então, em resumo, o Marcos Soares voltou a trabalhar, voltou a viver. E este ano eu fiz uma meta sou marqueteiro político, você sabe também disso. Eu vou fazer o máximo de campanhas que puder. Atendi a 13 campanhas. Você conseguiu isso, né? Porque às vezes fazer uma já é complicado, imagina 13. Pois é, foi... Mas uma coisa que me chama a atenção, Marcos, você está falando para a gente rapidamente, você levou essa experiência, o que você está falando, você está no livro, Eu Nasci de Novo. Está no livro, Eu Nasci de Novo. Eu conto aqui toda a saga, toda a trajetória do dia da viagem ao dia ao ano passado, que eu lancei o livro, segurei para lançar este ano, que vai de mais tempo também, mais dados, já tem dados novos, que eu vou jogar na segunda edição, e conta aqui toda a história, e este livro, pela graça de Deus, está rodando o Brasil. Se entender, Marcos, você está vendendo o livro para quem alguma deficiência, eu mando para a pessoa. Esse domingo agora, um rapaz entrou aqui na minha rede social, de Belém, leu o tema da gente, assistiu ao nosso vídeo, leu o tema, não tive tempo de mandar o link para ninguém, peço desculpa meus amigos aí que pediram o link, mas não deu tempo, mas por isso que eu estou filmando, estou mandando para todo mundo depois, gravando.
E ele disse, mas você voltou a andar do nada. Porque a vida toda também tive lesão medular, tetraplegia e não consegui voltar a andar. Você voltou a andar por quê? Parecia assim que eu voltar a andar virou uma afronta. Olha que desafio. E não é uma afronta. Pela graça de Deus, por alguma razão misteriosa que só Deus sabe, disse, você vai voltar a andar. Talvez sempre pelo fato de ser comunicador, de ser um homem da oratória, que fala em público, que dá palestra, escreve livro, precisava de um porta-voz. Porque o que eu estou fazendo é ser porta-voz de muita gente, que as histórias que eu vou lançar no livro novo, que é o tema que vai abordar daqui a pouco, são histórias reais. A gente não começa, olha, então Marcos passou por esse, não é nem um perrengue, eu não sei como a gente chama isso, muitas coisas, aqueles que são sequelados de lesões medulares sabem muito bem do que o Marcos está falando, muitos estão nos vendo agora na cama, sim, não conseguiram, alguns estão em cadeira, tá? E é impressionante, eu conheço o Marcos há bastante tempo e é um cara de fé. Ah, Robson, agora vocês vão falar de religião, peraí. Olha, eu vi um trabalho, ele está no Netflix, em que o cara mostra, ele também sofreu lesões na região todinha da costa. Marcos, um carro pegou ele estava fazendo bicicleta, sim, na rua e pegou. E arrebentou tudo. E ele fez isso ficando lá. Disseram para ele, olha, para você já era, acabou, não tem jeito. E ele disse, o meu cérebro pôde recompor as peças. Elas foram sendo recompostas. E ele conta essa história no Netflix. Não lembro agora o nome do livro, mas é impressionante. Então, Marcos, aqui um exemplo próximo de mim, bem próximo. Aí, Marcos, dessa história de acontecer com você, porque eu acho que nada é por acaso, sem dúvida, você resolve então colocar na pauta um assunto, e eu espero que agora assessores de vereadores que estão nos ouvindo, deputados e tal, do próprio governador, do prefeito. Prefeitos. Entendeu? Prefeitos, porque nós estamos falando agora para 2,5 milhões de pessoas espalhados pelo Maranhão. Então prestem atenção, o Marcos vai lançar um livro que é um tema, que poderia ser tema do senhor vereador que está me ouvindo agora, senhor deputado, prefeito, governador. Então, que é um tema que lembra que faz o quê? O que se bota para refletir dessa sua experiência de tetraplegia e hoje saído, aquilo que você vive e o que você já ouviu de pessoas por aí. Meu caro Robson, primeiro essa questão da fé. Quando eu estava no Hospital Sara, eu passei 1 mês e meio lá e sou muito grato a Deus pelo Hospital Sara, porque ali eu entrei de cadeira de rodas e 1 mês e meio depois saí andando. Eu perguntei, o que vocês atribuem o fato de eu voltar a andar? Eles disseram, o teu cérebro. Aí eu falei, não, o Deus que está no meu cérebro. Eles insistiram, o teu cérebro. Não coloque religião no meio. Eu disse, eu não sou religioso, mas eu creio que Deus está fazendo esse milagre da minha vida. Está bom, vá com o seu milagre que nós vamos com a nossa ciência. No livro eu falo, eu faço questionamento, foi ciência ou foi fé? Foi ciência ou foi milagre? Aí eu mostro um resumo do que é a ciência, como é que a ciência trabalha com a verdade, com a veracidade, com alguns fundamentos, e digo, pela ciência eu provo que foi milagre. Se a ciência diz que tem que trabalhar com a verdade, eu tenho provas que é verdade, que eu tive lesão medular, que eu fui carregado, por exemplo, numa cadeira de roda para subir no avião, porque não tinha como subir na esteira, porque não tinha esteira no avião de Teresina para São Luís. Eu ficava recebendo papinha na boca e outras coisas, porque precisava de um suporte completo de um técnico de enfermagem. Então, pela ciência, a ciência sabe o que eu passei. E a mesma ciência sabe que eu voltei a andar, voltei a trabalhar, voltei a viver. Agora vem o detalhe. O que faz o Marcos Soares? Aí vem o nosso tema. Eu lanço o tema ou você lança? Olha, eu lanço? Lance. Aí o que veio e o que me chamou a atenção, não, Marcos, precisamos colocar isso lá. Na pauta do programa. O tema é cidades para pessoas com deficiência. Por que isso, Marcos Soares? Eu não posso citar nomes reais, eu respeito a cada pessoa que tenho conversado, Maranhão, Pará e outros estados deste país, mas imagina uma jovem que ela tem deficiência visual e para poder ir para a escola, ela precisa atravessar uma rua. E para poder atravessar esta rua, precisa do apoio de alguém, e não tem ninguém.
Ela chega a passar 1 hora, esta jovem, vai para a escola, 1 hora, só esperando alguém que, por alguma razão, por alguma sensibilidade humana, resolva pegá-la pelo braço, para que conduza ao outro lado, e só que coloque-a dentro de um ônibus e o resto ela se vira. E não tem isso. Cidades para pessoas com deficiência, não é só o prefeito fazer adaptações, né? Colocou uma rampa e pronto, colocou uma rampa, já está adequado ao deficiente, por exemplo, ao cadeirante. Não é assim. A coisa é muito mais complexa. Na verdade, precisamos repensar. Há um autor chamado Yangel que ele lançou um livro chamado Cidades para Pessoas. Mas ele não conseguiu no livro dele falar para as pessoas com deficiência. Por isso que eu estou colocando esse detalhe, meu caro Bati. Não basta ser cidades para pessoas, que aliás as cidades não são para as pessoas. Elas são para os carros que conduzem as pessoas, tudo bem. Mas a pessoa que precisa andar na cidade, andar a pé, como diz na minha cidade, o cara sofre. Eu não vou entrar aqui no método de falar de A ou B, de tal cidade, não é isso. Mas eu dar um exemplo aqui mais longe da gente, que aí não tem problema. Essa pessoa que tem contato comigo no fim de semana, que é de Belém, ela falou assim, esse tema precisa ser abordado em Belém, que aqui não é cidade para pessoas com deficiência. Eu sou um cadeirante, sofro para andar em Belém. Então isso pode se estender para Recife? Pode. Pode se incluir a Ilha de São Luís? Pode. Porque o problema é, quem é que está preocupado com isso? Galera, quem está preocupado com deficiência é só quem tem deficiência ou a família. É fato. Eu sou um deficiente, não parece. Aí me chamam de ex-deficiente, porque não sabe as lutas que eu enfrento. Por exemplo, eu deveria ter a autonomia de estar numa fila diferenciada, mas eu não posso, porque não me veio como deficiente. Aí eu explico que eu tenho aqui uma lesão, que tem um bocado de pino aqui, a pessoa me olha com a cara feia, não, você está no lugar errado, tua fila não é essa. Isso em todos os lugares, na fila de um supermercado, na fila de um caixa eletrônico, por aí vai. Agora imagina essas pessoas que têm muito mais limitação do que o Marcos Soares. É uma coisa de louco, é um mundo à parte. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Porque ele, lá, há mais de 2.000 anos, já se preocupava com essas pessoas. Chegou um rapaz lá, 38 anos, que estava lá jogado, talvez fosse até um tetraplégico, chamavam de aleijado na linguagem antiga. E aí perguntou assim, rapaz, você quer ser curado? Eu falei, mas como? Quem que vai me pegar nos braços? Por isso que eu imagino que seja um tetraplégico ou um paraplégico. Pegar nos braços, botar nesse tanque para que venha o anjo, mexa a água e eu seja curado. Eu até brinco, o fânio seria curado mais rápido, porque o fânio não precisava de ninguém. Lá vem o anjo, lá vem mexendo a água e se joga e é curado, porque ele é o fânio, ele não precisa de ninguém. Então o gago seria mais rápido, mas ele não imagina um tetraplégico, um paraplégico. E Cristo resolve então curar um tetraplégico ou paraplégico. Lá naquela época tinha a mentalidade de uma inclusão real, que é a inclusão com a restauração. Foi o que eu passei. Eu passei por um processo de restauração, voltei a viver. Agora 90% não conseguem isso. Eu vi Marcos e sei, eu tenho ainda as minhas noções lá das aulinhas do curso de farmácia, de que é mexer com por exemplo, tem um amigo, um ouvinte nosso que é cego e que passou por uma lesão dessa, lá numa dessas vértebras, ele passou por uma, que é o Eduardo, ele sabe, o Eduardo passou meses parado lá no hospital, tá? Mas ele é de uma resiliência incrível, ele está lá também se movimentando, cego, e passou por essa cirurgia. Marcos, então, vou começar a trabalhar previsões. Inclusive, Marcos trouxe aqui livros para que a gente faça sorteio aqui. Isso, tá? 2 livros aqui, deu até o final do programa a gente vai sortear. São 3 livros. Nasci de novo. São dois aqui. Esses aqui são os amigos da casa. Isso. Eles trouxeram aqui para vou ler com muito cuidado, muita atenção. Até para passar adiante, né? São Júnior, essa obra tem um negócio interessante que não é comum. Meu caro Bati, você que está nos ouvindo, nos assistindo, não é comum, por exemplo, um médico prefaciar livro de paciente. O meu médico fez questão de prefaciar, o homem que fez o prefácio do livro, Dr. Maurício, página 19,
Eu quero ler somente a última parte, porque eu estou falando de um homem conceituadíssimo. É um neurocirurgião paulista que casou com uma piauiense. E ela disse assim: meu amor, vamos ter um filho. Fala, aqui não, só se for no seu estado. Ele largou tudo em São Paulo, no auge da carreira, largou tudo e foi morar em Teresina. E aí passou na Universidade Federal do Piauí, todos os hospitais chamam este homem, representa o estado, o Nordeste internacionalmente, preparadíssimo esse homem. Eu falo no meu livro de 7 milagres. Eu digo que um dos milagres foi Deus colocar este homem na minha vida. Escutem só, ou olhem só, ou ouçam o que ele diz. Ele conta toda a história, toda a guerra, e fala que eu passei, depois de 6 meses de fisioterapia, eu me vi atingido pela pandemia, que foi em 2020, o auge, dificultando ainda mais a dura missão de recuperar os meus movimentos. Ele fala sobre isso aqui. Eu passei 1 ano dentro do meu condomínio tentando andar. Andava um pouquinho, caía, andava, caía. Como não tinha como sair, meu amigo, então foi 1 ano tentando, até conseguir, no mês de agosto, já ter, agosto de 2020, a capacidade de andar sozinho. Mas o Marcos Brasil superou todos os desafios e hoje, fevereiro de 2024, quando ele escreveu o prefácio, apresenta uma impressionante recuperação de seus movimentos. Trabalha e vive com intensidade sua vida, enche de orgulho a todos que participaram de sua reabilitação. Aí ele, olha como é que ele conclui aqui, ou nos ouça você que está no rádio. Marcos é um exemplo de resiliência, de superação, de vontade de viver e nunca desistir de suas metas e sonhos. Dito o Dr. Maurício Giraldi. Que foi quem cuidou de você. Olha, coincidências? Não há coincidências. Não há coincidência. Ele vem providências. lá, uma piauiense traz ele para lá para estar ali. Outra coincidência impressionante, quando alguém soube que eu estava na UTI do hospital, posso dizer o nome? Pode. Hospital Itacor, em Teresina, um hospital muito bom, por sinal. E aí alguém soube que eu era o genro do Lourival, que foi o meu sogro. O genro do Lourival vai ficar na minha casa. Só disse isso. Vai ficar na minha casa. Eu fui levado para uma casa, não quero entrar no mérito dos detalhes sociais, econômicos, não, mas o melhor bairro de Teresina, numa mansão. Um quarto com tudo dentro, uma suíte. E fiquei lá por 32 dias, sem conhecer o casal. Mais outro milagre. Esses maranhenses de morros que foram morar no Piauí há muito tempo e souberam dessa história. Então, são anjos, né? São anjos. São anjos. São 7 milagres que eu conto aqui, e é impressionante cada detalhe. Aí alguém fala assim: você acabou sendo privilegiado? Por alguma razão, sim, não vou negar. Privilégio de ter plano de saúde, privilégio de ser atendido em Caxias, fiquei no Amaco o dia todo, um grande amigo meu, que é um grande cantor gospel, Naum Esteves, caxiense, que faz hemodiálise, largou tudo. Caxias está nos ouvindo agora. Está nos ouvindo. Naum largou tudo, com hemodiálise, cara. Ficou o dia todo comigo. Foi comigo até às 6 da tarde, ainda foi comigo até Timon. Lá encontro outro amigo, Jorão, que morava em Timon, que é daqui, foi morar em Timon, entra na ambulância, uma ambulância a melhor ambulância da cidade, que foi dito, inclusive pela pessoa que colocou. Eu estava sendo colocado na ambulância, ela gritou: não, nessa ambulância aí não. Mandaram colocar ele na melhor ambulância da cidade. Até isso teve esses detalhes, uma senhora que passou o dia cuidando de mim. Então, muitos detalhes, muitos detalhes. Esse livro não é somente um livro falando de alguém que passou por uma lesão e foi curado, mas é um livro que fala dos milagres de Deus na vida do ser humano, das providências divinas, daquilo que parece um absurdo, uma loucura, e naquela aparente loucura tem a ação de Deus. Bem, você quer saber mais, né? Claro, nosso tempo é ingrato aqui. Eu estou com o meu tempo estourado. Sim. Então, Marcos deixou 2 livros, Eu Nasci de Novo. E agora ele falando aqui que eu estou conectando as coisas. Sim. Os milagres que vão acontecendo, as entre aspas, coincidências que não são coincidências. Marcos, a gente precisa voltar. A última vez que você falou aqui, a gente voltou a falar de oratória. Foi, de oratória. E a gente depois fala de oratória. Hoje eu fiz questão que você viesse para contar essa história real, uma história real. E qual é a previsão? Você já está começando, já comecei a escrever o livro. Vamos aqui rapidamente. Que é sobre cidades para pessoas com deficiência. Robson, é um projeto de vida. É mais que um livro. O livro está sendo desenvolvido com calma. Eu vou lançar em março, se Deus quiser, está tudo encaminhado. É um projeto de vida. Eu comecei a palestrar por aí, palestrando direto, entrevistas, palestras,
mas também estou apresentando proposta, inclusive, para prefeitos. Estou apresentando para prefeitos e prefeitas um projeto. Você quer de fato ajudar pessoas com deficiência do seu município? Está aqui uma proposta. Não é para vender, vai vender alguma coisa, não é essa. Eu não estou preocupado em vender. Estou preocupado em despertar, conscientizar e contribuir. E chamei algumas figuras, que a gente vai citar aqui por nome, lógico, não faz sentido, algumas pessoas que serão padrinhos e madrinhas do projeto, inclusive empresas. Eu não posso citar nomes, porque eu estou aqui numa rádio comercial, mas empresas parceiras, que já estão contribuindo, uma editora que vai publicar o material. Todos entenderam que há um universo à parte, que é o universo das pessoas com deficiência, que é triste, é dolorido, é isolado, que não tem apoio, que não tem sustentação a esse apoio. Quer um exemplo? O autista em São Luís. Até uma certa idade tem escola para ele e tudo mais. Quando chega aos 16 anos, para frente não tem mais nada. Eu tenho um grande amigo, o pastor Jânio Monteiro, aquele abraço para você, que tem um filho autista, psicólogo, pastor, especialista em TEA, que cuida de um filho autista de 23 anos, porque ele é um cabra macho, colinense igual ao Marcos Soares, que maranhense o povo do sertão, não todos, mas muitos são sérios. Então, na verdade, ele faz um trabalho à parte que os órgãos que deveriam cuidar da condição do autista, o autista não morre aos 16 anos, ele continua vivo, não tem nada para ele, não tem uma alternativa de se desenvolver. Eu conheço a história de uma professora que tem um aluno autista, que faz um trabalho com ele, com esse aluno belíssimo, a professora Rosália Muniz, lá no IFE, no Centro Histórico. Tem alunos autistas que fazem um trabalho muito além do normal, daquilo que se faz. Faz o correto, mas aquilo que o normalzinho até ali não dá mais. É o seguinte. Chega. Então, se pensar no autista... Eu vou parar aqui, mas eu quero te provocar para que a gente coloque na pauta, pelo menos uma vez por mês. Adalberto Melo está ouvindo agora, e Adalberto, com a sensibilidade que ele tem, ele vai sacar isso aqui. De pelo menos uma vez por mês, o Bom Dia Difusora coloca você aqui para levantar, porque você levantou outros temas. Eu, recentemente, agora vivi uma experiência com um jovem autista. E de rádio, e ele mexe as coisas e tal. Meu caro Robson e tem muita gente aí escondido, sabe? Jogado num canto aí. Meu amigo, é uma sociedade à parte. Discriminada, desrespeitada, os direitos reais que existem não tem. Você não tem mais tempo, mas olha só, eu estava vindo para cá e tinha uma senhora tentando atravessar uma cega na faixa de pedestre e os carros não paravam. Uma senhora estava jovem lá, a gente chama o correto com a deficiência auditiva, usa o cega como ser mais prático, deficiência auditiva, uma jovem a poder atravessar com a senhora ao lado dela e os carros não paravam. Estou falando do mínimo. Se não para uma pessoa chamada comum, imagina para o deficiente. Então o universo do debate é grande, estou à disposição. Uma vez por mês já dá para a gente provocar. Nos encontraremos. Falei com Marcos Soares, o livro, até o final do programa a gente vai sortear. Tem 2 livros aqui. Vamos fazer um intervalo, Batinho?